Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É neste programa que você conhece as pesquisas desenvolvidas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Aqui você entende como estes estudos impactam direta ou indiretamente a sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer os estudos do nosso convidado, o professor Marcos Felipe Nicoletti. Ele é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em Recursos Florestais na área de Silvicultura e Manejo Florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, da Universidade de São Paulo, a USP. Doutor em Engenharia Florestal na área de Manejo Florestal pela Universidade Federal do Paraná. Ele é professor associado da UDESC, atua na graduação e na pós-graduação aqui no CAV em Engenharia Florestal, na área de recursos florestais, em especial no manejo de florestas plantadas, com foco em temas como determinação da biomassa florestal, modelagem mista, funções de afilamento e sortimento florestal. Professor Marcos, bem-vindo ao Minuto da Pesquisa. Olá, Carla. Olá a todos os ouvintes. O professor já foi nosso convidado aqui no programa Minuto da Extensão, que na verdade esse minuto, né? Todo mundo pergunta, mas como assim minuto? São vários minutos. São vários. Aqui é um minuto para cada coisa. Minutos da extensão. Eu já prometi, vamos falar sobre esses termos aqui, esses temas da atuação dele. Aqui é o programa, para você entender, por exemplo, o que é biomassa, que é uma das coisas que aparecem aí nos estudos. Afinal, como disse o professor aqui no bastidor, Carla, nós somos biomassa. Vamos entender por quê. Antes da gente falar, então, das pesquisas, dos projetos, que são 2, tá, pessoal? Já vou adiantando aqui, são 2 projetos. Vamos a umas perguntas, como eu digo, quebra-gelo. Olha só. Você aborda uma coisa assim que sempre aparece quando vê engenharia, cálculos, né? Uma palavrinha que puxa a outra. Isso. Então você aborda, claro, muitos cálculos nas suas aulas, eu digo especificamente nas disciplinas em que você atua, Sim. né? Falamos sobre isso em outro momento. Claro, isso não é uma surpresa, porque a formação, falamos aqui, é na engenharia, mas a parte de cálculo certamente é uma das mais desafiadoras nessa atuação, não é? Dessa formação. Com certeza, Carla. A parte de cálculo, a matemática em si, a estatística que faz parte das engenharias, né? E dentro da engenharia florestal, a área qual eu atuo, que é a área, eu costumo dizer, a transformação da floresta, das árvores em números. Então, as minhas disciplinas, né, estatística, dendrometria, que é a medição da árvore, o inventário florestal, é justamente isso. Então, ele faz essa transformação das árvores em números. Então, é essa parte onde a gente ensina aos estudantes. E muitos deles trazem, né, algumas dificuldades da matemática básica, né, de algumas mazelas, digamos assim, do ensino médio, né, diante de questões básicas, e vem se arrastando essa deficiência, e diante das nossas áreas de atuação, desses conteúdos aplicados à engenharia florestal, dessa quantificação da própria biomassa, do volume das árvores, né, acabam tendo essa dificuldade. Então acabam trazendo um pouquinho mais, demandando energia para superar aí essas disciplinas, digamos assim. Eu sei que o CAV oferece uma espécie de nivelamento, os cursos têm essa possibilidade, não é? Isso. Os alunos têm essa
digamos assim, uma ambientação, uma superação de obstáculos aí nesses primeiros semestres, né? Tem até um projeto, se não me engano, da professora Cláudia Campos, né, de nivelamento no início do semestre aos calouros, que acredito que todo semestre tenha, né, aonde, né, os alunos se inscrevem e durante uma semana eles fazem, né, essa recapitulação aí de pontos importantes para que vão usar em várias disciplinas. São muitas disciplinas dentro dos nossos cursos de engenharia que a gente acaba utilizando conceitos básicos que a gente traz do ensino médio e aplicados em várias temáticas aí diferentes. Sim. Vamos chamar a professora Cláudia para falar também sobre esse projeto. Importante. Eu outro dia lembro que falamos do Supera. Isso, pré-vestibular, né? Isso, e é muito interessante também observar como os alunos chegam ali e saem em plenas condições, porque são muitas vezes estudantes dos cursos de engenharia que vão trabalhar. Exato, que dão suporte aos novos muito universitários. E a minha pergunta era justamente, talvez você já tenha respondido um pouco, professor. A minha pergunta é, para quem tem esse interesse na engenharia florestal, principalmente com foco na florestal, a pessoa gosta de estar ali, como você falou em outro momento aqui conosco na rádio, esse verde, essa paz que nos traz, né, uma floresta, uma área verde no meio da cidade ou não. Mas para quem quer investir, porque tem afinidade com esse objeto de estudo, a floresta, tem afinidade com o ambiente ali onde vai trabalhar, você tem alguma sugestão, além desse nivelamento, para superar esse medo do cálculo? Às vezes é uma questão psicológica até, né? Com certeza, o que eu vejo na carreira como docente, acompanhando os estudantes, que muitos acabam deixando que o nervosismo acabe atrapalhando muito o seu desempenho, e por mais que o estudante, né, se empenhe, se dedique em termos técnicos dos conteúdos aplicados, chega no momento da aprovação, né, que é de realizar a prova, por pressão interna, acaba aí deixando que o nervosismo tome conta e tudo aquilo que estudou não vem à tona no momento da prova, né? Infelizmente ainda acontece muito, então a saúde mental é tão importante quanto o estudo técnico, eu sempre digo isso a eles. Sim, então a dica é, além, claro, de preencher aquela lacuna que ficou, aquela falta, muitas vezes, que vem do ensino médio e que agora, aqui na faculdade, não é possível fazer mais nada sobre isso. Quer dizer, em relação àquele momento, não, mas é possível fazer um nivelamento. Além disso, por favor, como disse o professor, vamos atentar para a saúde mental. De alguma forma, a gente precisa olhar mais para isso. Outra questão que a gente comenta bastante, Carla, com o estudo, pelo menos eu comento com eles, é que cada um tem que descobrir qual é a melhor forma para assimilação dos conteúdos, sejam conteúdos mais teóricos, que também tem, sim, assim como conteúdos mais de cálculo, né, de própria matemática. Então, cada um tem a forma melhor de se entender. Sabe que agora me veio à mente uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o cálculo, mas que tem tudo a ver quando a gente pensa nas questões de matemática, até de vestibulares, provas em geral, a interpretação de texto. E aí tu comentou outro ponto essencial dentro do que eu acompanho, né, como professor. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem. Eu sempre digo, não estou criando ratos de laboratório, até brinco com os estudantes. Por quê? Na vida profissional, a gente tem um problema a ser resolvido e a gente tem que juntar várias ferramentas de diferentes disciplinas e áreas e focar na solução daquela situação, né? E é justamente isso. E quando a gente coloca a interpretação de uma determinada situação, né, por meio da interpretação, aí gera-se um problema. Então, traz um problema da matemática junto com
a interpretação. Então, a leitura, né, facilita muito, né, e se entender qual é a melhor forma. Então, ok, eu tive dificuldade, né, os alunos dizem, professor, meu ensino médio não foi tão bom. Tudo bem, já passou, como a gente comentou, né? Então, agora, fazer uma oficina de apoio, né, estudar, tem todas as disciplinas praticamente, muitas têm monitores que auxiliam os próprios professores, então fazer grupo de estudo. Então, quem consegue dar um jeitinho aí tem que buscar que dá certo. E tem um jeitinho que a gente gosta mais de estudar, memorizo como, né? Faz um resumo. Eu tinha muito esse lado, assim, de, vou memorizar, vou estudar como. Faz, escreve tudo de novo. Eu era muito da escrita à mão. E hoje, a gente sabe, se perdeu muito esse hábito de escrever com a mão. Né? Atualmente acontece. A gente digita muita coisa. Mas, professor, antes ainda de falarmos dos projetos de pesquisa, os 2 que você nos traz, eu fiquei sabendo sobre aqui da sua atuação no nível de graduação, mas fora daqui da universidade, essa orientação de estágios não obrigatórios, porque essas são também oportunidades em que os alunos aplicam, porque pensar no cálculo pelo cálculo, claro, pode gerar aí alguma inconformidade, mas quando a gente vê a aplicação disso, quando eles conseguem ver o seu trabalho em andamento, não é, numa prática profissional assim orientada, esses conhecimentos, a construção de tudo isso vale muito a pena. Então, antes de entrarmos nos projetos em si, você poderia nos contar um pouco sobre essas experiências desses futuros engenheiros florestais, aí seja na Estação Experimental de Ciências Florestais, a ESALC da USP em Itatinga, em São Paulo, e também no Instituto Nacional de Pesquisas Agropecuárias, o INPA, em Concórdia, Argentina? Isso, exatamente. Então, esse foi uma parceria que eu desenvolvi com essas 2 instituições, né? A Estação Experimental, que ela é da universidade, coordenada pela Universidade de São Paulo. Então, lá semestralmente eu acabo encaminhando alguns estudantes aqui que fazem engenharia florestal, onde eles ficam aproximadamente um mês. Então, nos meses de férias, agora mês de julho, mês que vem, então vão 3 outros estudantes para lá vivenciarem essa realidade florestal, né? Lá eles têm atividades de pesquisa em diversos projetos que a Estação Experimental desenvolve, né? Atividades no viveiro florestal, também da produção de mudas, assim como na área do inventário, que é o levantamento, né? O conhecimento de como que está o crescimento das florestas. Sim. Então, eles têm uma vivência e a interação com outros estudantes. Então, vem estudantes de outros lugares do Brasil, principalmente lá da USP também, que ficam alojados nesse um mês lá desenvolvendo essas atividades. E tem também a parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa, Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária, lá na Argentina, onde daí eu conheci em parceria com uma colega, ainda no final da minha graduação, fiz eu também o estágio a qual os estudantes fazem hoje, e desde então, ao longo dos anos, os estudantes vão para lá nas férias fazer esses estágios não obrigatórios. E tem várias práticas também de vivência, tanto na parte da tecnologia da madeira, da transformação, né, da tora em si da madeira para tábuas, para outros usos, na parte de melhoramento genético, eles trabalham bastante, a parte de inventário. Então, a grande importância dessa vivência que os estudantes têm, pelo menos todos os que eu comentei, eles voltam de certa forma realizados, né? Porque durante algumas disciplinas aqui acabam vivenciando as disciplinas em aulas teóricas, práticas, nos laboratórios, e depois nesses momentos de fato ver toda a visibilidade e a aplicação desses conteúdos, onde a gente tem toda essa multidisciplinariedade de áreas onde acabam atuando juntos. Então acaba vendo que aquele misto de conteúdos que são fornecidos para eles diante dos semestres nas disciplinas, de forma geral, estão consolidados para um fim específico. E agora me vem à mente muito... É um termo que nós usamos na pesquisa, a discussão entre pares, não é? Aquele artigo que vai para a revista científica, que o nosso ouvinte talvez nunca tenha olhado uma revista científica, mas que quem é pesquisador, quem é estudante, acaba convivendo com isso.
que é a revisão por pares, a discussão entre pares num evento, vai para um congresso. Aqui, eles estão na graduação já fazendo uma discussão entre pares, não é? Em outra instituição. Isso é um enriquecimento muito grande. Exatamente. E eles vêm maravilhados, principalmente com esse contato que eles têm em São Paulo com outros estudantes de outros lugares. Geralmente tem estudantes de vários estados do Brasil. Então isso acaba sendo uma experiência durante esse um mês, tanto nas atividades diárias das práticas florestais, e eles ficam alojados nessa estação, né? Então tem toda a vivência depois. Sim. Então acaba tendo um enriquecimento cultural muito importante. Assim como quando eles vão para a Argentina, né? Outra cultura, né? Outro idioma, acaba sendo algo impactante e enriquecedor também a eles. Então acaba sendo assim, eles voltam com um brilho nos olhos a mais e com a bateria recarregada para continuar o curso e se desenvolver, né? E ter essa visibilidade de áreas potenciais que Sim. até então eles não tinham essa vivência e sabiam que poderiam atuar, com certeza. Que coisa boa, perspectivas diferentes. Claro, a pessoa deve estar, imagino, num semestre, numa fase mais adiantada do curso. Isso, nessa daí geralmente é uma fase intermediária. Os estudantes acabam indo quando eles estão numa fase intermediária, no meio exatamente, no meio do curso. Que legal. Bom, da Argentina eu imagino que eles tragam alguma coisa em vocabulário também diferente. Também, com certeza. Umas palavrinhas e de forma geral, eles são muito bem receptivos lá pelo pessoal do INTA, onde que é um instituto de pesquisa, né? O INTA é similar à Embrapa, à IPAGRE, que nós temos aqui no Brasil. Sim, Instituto Nacional de Pesquisas Agropecuárias. Bom, professor, vamos lá. A nossa primeira abordagem aqui é sobre um projeto, modelagem de biomassa. E eu, quando olhei para este nome, eu fiquei pensando, o que é isto? Porque nem modelagem, eu imagino que tudo que eu possa entender sobre modelagem até então, e sobre biomassa, menos ainda, nada disso serve para entender o projeto. Mas aí eu fui tentando compreender para a gente conseguir dialogar aqui. Mas para o nosso ouvinte, professor, ficar a par, vamos sair da mesma página aí para o nosso ouvinte. Modelagem de biomassa, para começo, antes da gente entrar no porquê desse projeto, como é o objetivo, o que é biomassa e modelagem? Então, a biomassa, de forma geral, né, como a gente comentou antes, nós somos seres constituídos por biomassa, né? Nossos ossos, nossa carne, nosso cabelo, tudo isso é biomassa. Sim. E a biomassa vegetal, né, é todo o material vegetal que constitui as plantas, né? A madeira, casca, folha, fruto, né? O pinhão, tudo isso é biomassa vegetal, seja ela viva ou morta. Sim. Então, são todos esses elementos que compõem aí as árvores. Biomassa, a massa da vida, dá para dizer assim. Exatamente, biomassa, pode ser isso. A massa da vida, mesmo que a vida já tenha enfim, não esteja mais entre nós. Isso. A gente, no termo a biomassa, né? Nós somos seres, né? Quando a gente sobe na balança lá, tem uma determinada biomassa e água. Então, quando a gente se refere à biomassa vegetal, a gente elimina a água e só o peso vegetal, digamos assim, dos elementos que a gente está avaliando. Entendi. E a modelagem, professor? Modelagem de biomassa, o que é essa modelagem no caso? Então, a modelagem ela é uma técnica estatística, né, e também matemática que a gente utiliza, aonde a gente tem uma série de dados podem ser avaliados, né, de diferentes áreas, a modelagem pode ser aplicada, aonde a gente constrói uma equação matemática para que a gente possa gerar dados a partir de uma outra base de dados. Então a gente tende a conhecer qual que é o crescimento das árvores ao longo dos anos. Então essa modelagem da biomassa representaria isso, ou seja, a modelagem a gente usa na engenharia florestal do crescimento e produção das árvores. Aqui na serra, né, a gente tem muito plantio de pinos, que é essencial para todo um setor florestal. Sim. E a gente tem que conhecer o crescimento dessas florestas. Para a gente fazer o planejamento delas, a gente faz a modelagem de como que ela vai se desenvolver. Sim. Então a gente cria esses modelos
estatísticos para gerar resultados de como que vai acontecer o crescimento futuro das árvores. Então a gente tem esse conhecimento por meio de uma equação estabelecida. Seria entender o padrão de crescimento dessas árvores. Isso pode ser dessa forma, para exatamente. saber como prever, eu quero plantar tantos hectares. Isso é. Que esperar deles enquanto Por exemplo, uma grande empresa ou pequeno. Eu quero ter um aumento na produção de 5%. Esse 5% na produção lá final, quanto que gera para um incremento de crescimento de novas árvores. Sim. E assim por diante. O que é necessário fazer antes? Isso. Certo, entendi. Modelagem da biomassa, então fica mais fácil de todos nós entendermos. Qual é o objetivo da modelagem de biomassa? Então, esse projeto tem como um grande objetivo, né? É um projeto guarda-chuva que a gente tem há alguns anos, onde a gente institui conhecer qual que é o padrão de comportamento de diferentes espécies, seja espécies exóticas ou espécies naturais, né, de florestas nativas aqui na região, para justamente tanto incorporar na parte da questão auxiliar da produtividade, desse planejamento, dessa organização do manejo florestal em si de uma floresta de pinos, por exemplo, sim, assim como de uma floresta natural, né? O quanto de biomassa e também de carbono está estocado num remanescente florestal, né? Então são caminhos diferentes que a gente tem, tanto da parte da produção e uso, quanto da parte da conservação. Então, serve para ambas as formas. Este projeto Guarda-Chuva, especificamente, eu vejo aqui, entre alguns dados do projeto, uma floresta específica sobre a qual ele se dedica. A qual ele se dedica? É assim mesmo? Ou vocês têm um cálculo mais amplo? Porque o que eu vejo no projeto é que vocês olharam para uma floresta chamada Umbrófila mista, é isso? Isso, é. Nesse projeto aí, ele atua... A floresta Umbrófila mista é o quê? Né, de forma geral. A gente tem algumas... A gente chama fitofisionomias, que são tipos de florestas específicos para cada área. Então, aqui na Serra, a floresta Umbrófila mista é a predominante característica por espécies de araucária, né? Então a gente tem a floresta semidecidual, tem outras florestas, né? Outros nomes, sim, que conforme a região tem uma caracterização diferenciada. A gente não tem araucária em todo o estado, né? Então vai mudando a presença dos principais indivíduos que a gente tem em cada local. Então por isso que a Umbrófila mista é a floresta que é caracterizada pela grande presença de araucárias, né, no dossel dela, e a gente tem a atuação aqui nessa área por isso. Sim, especificamente na Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual, é isso? Isso, esse projeto aí, o último que a gente desenvolveu, foi um trabalho de iniciação científica numa RPPN, né, em parceria na Serra da Farofa, com uma empresa aqui da região, aonde então é uma floresta, a RPPN é uma área de preservação ambiental, né? Então a gente fez esse levantamento de qual que é o estoque de biomassa e consequentemente de carbono, porque o que acontece? As plantas, para sobreviverem, elas fazem fotossíntese, que sim, basicamente é a transformação da energia luminosa em energia química, em alimento para elas, em glicose, né? Onde elas precisam para se desenvolver. E uma floresta de conservação, como esse caso aí, desse projeto, a gente tem conhecimento do quanto de carbono está sendo capturado da atmosfera e alocado nos diferentes componentes, na raiz, no caule, nas folhas das árvores, né? E isso vai impactar daí nas questões das emissões dos gases, da mitigação do efeito estufa, todo esse contexto maior aí que a gente tem atualmente. Entendi. E entendi o que é o mecanismo, essa medição, o que isso implica. E para quem está nos ouvindo assim, entendi o processo, entendi o que envolve. Certo. A pessoa pode se perguntar daqui a pouco, mas por que a pesquisa que mede a biomassa e o carbono de uma floresta é importante? Certo. Então, a grande importância está em a gente entender
que as áreas de conservação, elas são extremamente importantes também para o depósito, o acúmulo de CO2 da atmosfera, que vai mitigar, né, os efeitos danosos às mudanças climáticas, digamos assim. Então, ter uma floresta em pé, preservada, é também importante. Além de outros usos, com certeza, né, a gente tem a importância porque ela está tendo um estoque vivo lá, principalmente de um elemento químico, o carbono, que não está na atmosfera, que ele em excesso a gente sabe que pode ter um desequilíbrio aí, trazer algumas consequências danosas a nós. Agora lembrei de várias discussões aqui, professores que vieram falar até do carbono que vem lá com a extração desse petróleo. Isso, toda essa questão. Tudo isso. Então, muitas vezes um carbono que estava lá adormecidinho, ele vem para a superfície e provoca, entra aí nesse nosso ciclo de aquecimento global. Isso. Então, quanto mais carbono aprisionado aí nesses elementos como as árvores, o solo, melhor, né, professor? Exatamente. O novo projeto que a gente vai desenvolver a partir de agosto agora é, por exemplo, focando em florestas de pinos, onde a gente tem novos clones de pinos, né, que é uma espécie importante que a gente tem aqui na região, onde a gente vai entender como que é o comportamento desses novos clones para otimizar, né, a produção de madeira diante desses novos indivíduos com novas características que possam enriquecer e que a gente consiga fazer então essa modelagem do crescimento e da produção, né, para que a gente conheça o potencial desses novas árvores com um material genético diferenciado. Ah, certo. Então, você conhecer melhor a planta para prever melhor o comportamento dela e tudo que se pode fazer a partir dela. Certo. E esse projeto, você falou que é um projeto guarda-chuva de modelagem de biomassa, ou seja, um projeto que dá origem a outros projetos, né? Isso. Ele é mais antigo. Quanto tempo? Esse daí tem aproximadamente uns 10 anos já. Bem antigo, dá para dizer assim. E daí, assim. Conforme o passar dos anos, algumas metodologias vão sendo implementadas, né, para que a gente possa, e novas áreas são direcionadas. Como eu falei, a gente tem esse que a gente recém concluiu no Complexo da Farofa, na RPPN, né, do estoque numa área de conservação. Agora a gente vai começar, a partir do próximo semestre, esse novo na área de novos clones de pinos. Dá para dizer, professor, para a gente tentar resumir, até às vezes é uma ofensa para o pesquisador, dá para resumir? Às vezes não dá para resumir, é um projeto muito complexo, mas dá para a gente tirar uma reflexão, professor, daqui até este ponto da nossa conversa, de que quanto mais floresta, seja ela viva ou seus resquícios aí depois de mortas, né, muitas dessas plantas, quanto mais esse material, essa biomassa presente, melhor. Dá para dizer assim? Sim, com certeza, porque seja oriunda de uma floresta de pinos ou de uma floresta natural, né, essas árvores estão incorporando carbono durante o seu ciclo de vida, né? Então, quanto mais a gente tiver, automaticamente mais está sendo extraído o CO2, que em grande escala, né, acaba sendo prejudicial ao ecossistema. Sem contar que, claro, esse material genético dessas plantas que não estão mais vivas, por exemplo, elas vão servindo para alimento dessas que vão nascer. Exatamente, né? A decomposição, enfim, tem todo um processo envolvido. Bom, já entendemos que a floresta ombrófila mista é assim chamada porque em diferentes lugares ela vai assumindo a predominância aí das plantas que mais fazem parte daquele lugar, aquele ambiente. No caso, o professor falou sobre o pinus, que vai entrar na pesquisa. Tivemos aí a araucária, que ele falou que foi objeto de análise, né, no primeiro momento. Bom, já entendemos o que é então essa floresta ombrófila mista, e aí eu queria justamente chegar nesse ponto da gente entender o que é esse nome grande aí, para a gente chegar no segundo projeto, professor, que
provavelmente sejam desses incluídos aí nesse projeto guarda-chuva, né, da biomassa, que é chamado Manejo da Floresta Umbrófila Mista, Caracterização Dendrométrica e Modelagem do Crescimento de Florestas Maduras e Secundárias. A gente já entendeu o que é modelagem do crescimento. A gente pode entender agora, professor, eu vou te fazer essa pergunta. O que é uma caracterização dendrométrica? E o que são florestas maduras e secundárias? Para a gente começar a entender esse seu segundo projeto. Certo. Então, a caracterização dendrométrica, né, caracterização em si, a gente descrever determinado fator, elemento. Sim. Né? E a dendrométrica, né, dendro, prefixo dendro, latim significa árvore. E metria das medições. Né? Então, a caracterização dendrométrica, a gente vai conhecer os diferentes elementos que compõem uma floresta, que vão caracterizá-la, descrevê-la, ou seja, o diâmetro das árvores, Sim. a altura, né, o volume, a própria biomassa, né, os elementos principais, digamos assim, que tem ela, que vão caracterizar. A mesma coisa, a caracterização da população do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Seria isso, a caracterização dendrométrica, só que eu vou caracterizar a floresta em si. A floresta. Então seria essa analogia que a gente poderia ter. Muito bom, já entendi tudo. Dendro, árvore, eu não tinha pesquisado esse... É um radical? Isso. Um radical que remete à árvore. Gente, olha só, minuto da pesquisa, hein? Você aprende muita coisa a cada semana por aqui, né? Eu também. Olha, então essa caracterização dendrométrica seria conhecer melhor essa população desses indivíduos vegetais, essas árvores, para entender a modelagem do crescimento dessas florestas. E aí chegamos no ponto, florestas maduras e secundárias. O que são as florestas maduras e as secundárias? Isso, então esses dois termos remetem-se ao seguinte: uma floresta madura, a gente também usa, em alguns casos, uma floresta primária, né, que é uma floresta que não sofreu interferência antrópica, ou seja, por meio da exploração. Seria basicamente isso. Sim. E uma floresta secundária já é uma floresta que em algum momento, né, ela sofreu alguns danos, seja pela exploração madeireira ou pelo próprio uso de algum outro recurso não madeireiro, que ela vai passar ao longo dos anos. Então seria basicamente isso: a utilização e a não utilização da floresta por meio antrópico. Ah, então a madura, digamos que foi aquela quase não tocada pelo homem. Isso, exatamente. O que hoje em dia são raros os remanescentes que a gente tem. Sim, né? muito E interessante. nesse projeto mesmo que a gente tem, foi em parceria com uma empresa aqui da região serrana que a gente fez, e Sim. a gente tinha um histórico das áreas, né, dentro da floresta umbrófila mista, né, foram áreas de floresta natural, aonde que se conhecia que nos 60 anos anteriores que aquelas florestas não foram tocadas, não tiveram a madeira explorada, porque a gente sabe que na região, há anos atrás, a araucária era explorada. Atualmente a gente não tem essa possibilidade de exploração, né, em função da legislação e tudo mais. Porém, então a gente fez essa comparação nesse projeto de uma área que a gente sabia que então nos 60 anos anteriores a gente não tinha a exploração daquelas áreas, então era-se certificado em função que a empresa é uma área particular, então a gente teve esse conhecimento, e outros remanescentes onde a gente soube de fato que teve a exploração madeireira principalmente dentro daquele remanescente. Sim. Você falou do projeto anterior, que tem 10 anos. Este segundo, do manejo da floresta, caracterização das árvores, compreensão desse crescimento nas florestas maduras e secundárias. Quanto tempo este projeto, professor? Esse faz uns 4, 5 anos que teve, né? Foi um projeto grande que a gente vem desenvolvendo, que suportou, digamos assim, algumas dissertações de mestrado que os alunos participaram, e também de iniciação científica, para que a gente pudesse conhecer essas diferentes fisionomias diante
caracterização diferenciada que a gente teve em função do uso antigo dessas áreas. Sim. E esse estudo foi feito em que localidade? Ele foi realizado no município de Campo Belo do Sul. Campo Belo, bem conhecido. Isso, aqui na Serra. Aqui na região. Eu fiquei curiosa para saber, afinal, a que resultados essa pesquisa chega, porque vocês têm muito clara, a partir da pesquisa, a visão do que é uma área tocada pelo ser humano, explorada pelo ser humano e uma não explorada. Que resultados são esses? A grande questão e as hipóteses que se tinha até então, né, Sim, nessa pesquisa era justamente isso. O quanto que uma floresta secundária se recupera após ter a sua exploração, né? Porque a gente sabe, a exploração madeireira ela acontece em nível de Brasil, em outras regiões, né? Se bem pensado, traz benefícios de forma geral, mas tem toda uma série de legislação e tudo mais que tem que ser atendido, claro, né? Tem que ser um uso consciente para que consiga. Então, o nosso resultado era justamente a nossa curiosidade quanto pesquisador, foi justamente isso, saber o quanto que uma área que foi explorada antigamente conseguiu se recuperar e qual que é o status que ela tem atualmente comparado a uma área que não foi utilizada. Então, essa era a nossa grande curiosidade. Sim. E diante dessa curiosidade a gente investigou dentro de diferentes impactos, tanto da questão da regeneração de espécies, quanto que está o subbosque, que a gente chama, que são os indivíduos jovens, eu com os indivíduos de novo. Então, as espécies arbóreas jovens se regenerando, né, em termos de volume por metro cúbico, né? Quantas toneladas eu tenho por hectare de uma floresta que teve há 50 anos atrás a retirada de grandes indivíduos e de uma que não teve. Essa floresta conseguiu se reestabelecer ao nível de hoje. Então, nessa questão Sim. foi que nos direcionou a essa pesquisa. Sim, e, bom, já é o estudo concluído, né? Que resultados foram esses, professor? Então, a gente conseguiu avaliar que a floresta secundária, ela quase atingiu o mesmo nível da floresta madura, né? Não igualou ainda. Então, ela teve, de certa forma, em termos de tonelada de madeira por hectare, comparado a todas as espécies que a gente tem e também número de indivíduos, que ela ficou aproximadamente ainda um pouco inferior à floresta madura. Então, ela não conseguiu atingir os patamares atuais. Eu fiquei curiosa para saber, essa floresta secundária estudada, que vocês analisaram, ela consegue recuperar como se fosse aquela primária, aquela original, em quanto tempo que ela teve, quanto tempo para atingir esse estado da floresta original? E a pergunta também é, obviamente, me parece, ela está intocada ao longo deste tempo. Claro, agora nos últimos anos sim, está intocada em termos de exploração madeireira, e a tua questão, Carla, é bem importante justamente por isso. Ela foi explorada de forma irracional, né? Hoje em dia, quando comentei antes, tem algumas regiões que a exploração de florestas naturais é permitida, mas ela é permitida de forma muito bem pensada e manejada. Então não é como essas aconteceram, tinha-se alguns indivíduos, ia-se lá e explorava tudo que achava necessário, que tinha de interesse. Mas hoje a legislação, quando permitido o manejo, o uso consciente do recurso madeireiro, ele é permitido desde que tu não ultrapasse determinado limite. E para a gente saber esse limite, a gente tem que conhecer o quanto que a floresta cresce. Então, por exemplo, em outras regiões é permitido, na Amazônia, por exemplo, é permitido o corte de árvores, o manejo florestal, então a retirada de indivíduos, mas tem que atender um determinado limite. Não pode ultrapassar aquilo, quando feito de forma correta, claro. Esses estudos lá, para aquela região amazônica, então, muito mais anteriores a este que vocês fizeram aqui. Sim. Para que se conheça. Exatamente, o nosso foi agora nos últimos 5 anos, né, aproximadamente, que a gente fez esse aqui. Então, a legislação lá permite isso, justamente embasado
em estudos da região, daquela localidade, que provam, você pode explorar, por exemplo, 30 metros cúbicos por hectare, porque acredita-se que uma floresta depois de 30 anos retorna a ter aqueles 30 metros cúbicos. Mas é uma questão bem complexa, e um dos objetivos também da nossa pesquisa nesse projeto foi justamente isso, para a gente conhecer como que está o comportamento de uma floresta que foi explorada de forma irracional, né, antigamente aqui na nossa região, mas o quanto que a gente tem, o potencial de crescimento que a gente tem, para que, se pensar em exploração, o quanto que a gente poderia determinar para usufruir. Entendi. Né? Se a gente for muito radical, alguns casos a gente acaba prejudicando. Então, esse uso consciente deve ser repensado sempre, eu acredito. E hoje, professor, bom, eu soube de toda a história econômica, aspectos principais da história econômica da cidade, então esse ciclo da madeira, essa exploração da araucária, como você falou, uma exploração irracional, desmedida, que eu vejo que prejudicou, não sei se para sempre, você está dizendo aí que tem como explorar, se for o caso, mas conhecendo os limites dessa floresta, desses indivíduos, né, da capacidade que eles têm de se refazer, de a floresta se refazer. Essa exploração que houve aqui ao longo de, não sei se tantas décadas, acho que o ciclo não foi tão longo assim, da exploração da araucária, rapidamente se esgotou. Você acha que hoje seria possível retomar o ciclo da araucária, de exploração da araucária na região? Não? Essa é uma questão bem complexa, né, que vem sendo discutida ao longo dos anos, né? A gente tem grandes áreas de florestas de araucária aqui na região, dentro da fitofisionomia, mas assim, eu acho que precisam ter outros estudos para suportar e nós termos uma base científica melhor e engajada, para que a gente possa dizer assim, não, vamos explorar e vamos explorar dessa forma. Eu acredito que esse é o caminho. Então, por isso que a gente teve também a ideia desse projeto, para que a gente possa instruir, gerar informações consistentes, para que a gente gere essas discussões nos meios aí que regem essa legislação, para que a gente possa ter essa visibilidade de que as florestas nativas também podem nos trazer recurso madeireiro. Mas, claro, isso sendo realizado de forma consciente, né? Tudo bem estruturado, com um levantamento, um inventário florestal bem feito. Então, assim, com práticas silviculturais no manejo florestal bem determinado. Então é uma resposta, eu diria assim, bem complexa, não é nada simples dizer assim, não, vamos explorar dessa forma, porque são vários fatores aí que regem os direcionamentos para que a gente consiga de fato realizar isso. Mas já sabemos, pelos resultados desse estudo que você nos trouxe, que não, a floresta não se regenerou por completo, então talvez tenha sido muito... Nesse comparativo que a gente teve, que foi uma área onde a exploração foi de forma irracional, né? Não teve todo esse planejamento, a floresta ainda não se igualou ao que a gente tinha. Isso de forma geral dá para se afirmar. Então, quando realizada uma exploração consciente, né, daí muda-se a questão. Hoje, professor, as florestas que são exploradas, seja na região ou até mais afastado daqui, elas não são de plantas nativas, né? Nós temos aí plantas que são inseridas ali, tem todo um pensamento, um planejamento para que essas florestas existam e sigam produzindo, mas não necessariamente são plantas nativas, certo? Isso, hoje nós, em termos da nossa região, assim como nível nacional, as espécies exóticas, as duas principais espécies exóticas que a gente tem de plantio em nível nacional é o eucalipto e o pinus, né? São duas espécies exóticas, e o Brasil, ele é o maior produtor, digamos assim, em termos de crescimento. Então, mundialmente, nós somos o país que tem o maior crescimento dessas duas espécies. Então, assim, nós temos um potencial gigante
até mesmo dos países de origem dessas duas espécies, né, do eucalipto e do pinus. Então nós temos inúmeras características climáticas, edafoclimáticas, né, tanto de solo quanto de clima, que favorecem aí nós termos as maiores taxas de incremento volumétrico aí em termos mundiais. Então isso nos favorece muito as nossas inúmeras práticas aí. E isso é uma cultura, uma ferramenta bem importante, porque a gente precisa ter a floresta exótica para dar suporte, né, a N recursos que a gente precisa, papel, os nossos móveis, né, e vários outros usos que a gente tem das florestas, tanto de energia quanto subprodutos aí em termos de produtos não madeireiros, que nos dão suporte aí para que a gente mantenha a floresta natural conservada também. Ah, sim, explora-se então a planta que é exótica para não explorar a nativa. É, por causa das características da madeira em si, né? E para a gente ter esse cultivo específico já para o fim destinado, seja papel ou a madeira. Isso muda também esse cenário natural daqui, porque a planta é exótica, ela é plantada num espaço onde havia vegetação nativa, digamos. Mas isso, claro, ela é plantada num local tem que ser respeitada as leis ambientais, Sim. né? Então as áreas específicas de área de preservação permanente, reserva legal, tudo isso deve ser preservado com florestas naturais e numa área específica para o cultivo comercial, assim como a gente tem o milho, a soja e outros elementos, né? Outras espécies que são essenciais para nós. Então não significa que por ser exótica vai trazer um efeito maléfico. Quando bem planejado, não, né? Porque a gente precisa desse recurso, né, para inúmeros fins. A questão é sempre fiscalização, né, professor? Isso, esse é um trâmite bem delicado. Este é o ponto que faz certamente toda a diferença. E sobre estes resultados, professor, sobre o estudo, voltando, né, à sua pesquisa que nós estamos discutindo aqui, esse resultado de, a floresta secundária, ou seja, aquela que foi explorada, teve a sua madeira extraída, ela não atingiu o patamar da floresta madura, ou seja, ela não se refez. Esse estudo agora, ele foi encaminhado, digamos assim, de outras formas, serviu de base para outras pesquisas ou para alguma questão de legislação? Como é que foi esse encaminhamento? Então, a gente concluiu 3 dissertações, até então, orientações de dissertação desse estudo. Viemos concluindo um outro trabalho de iniciação científica também com os elementos em termos de atributos funcionais, comparando essas duas florestas, justamente para que a gente possa entender o máximo possível disso. A gente vai fazer a publicação, alguns já foram feitos desses trabalhos com esse projeto, para que a gente possa, né, gerar informação e instruir, né, a parte pública na questão quando for ser discutido realmente isso, se a gente traz ou não a questão do manejo aqui para a nossa região, que é uma questão bem polêmica e tem vários fatores aí que geram, né, bastante efeito sobre isso. Então, tem ainda bastante informação a ser fornecida, gerada, para que possa ser evidencializado uma liberação, digamos assim. E para fechar, uma curiosidade que talvez as pessoas tenham também, nosso ouvinte tem aí esse ciclo da araucária, que foi, como nós já falamos, bem abusivo, bem intenso e de certa maneira inviabilizou a sequência dessa exploração. Hoje temos outras espécies exploradas. Existe alguma outra questão que seja, nesse momento, digna de questionamento, que dê origem a alguma polêmica, além da exploração da araucária, professor? Na questão o que eu vejo tem bastante ainda culturalmente um certo preconceito com o plantio da floresta exótica, né? O próprio pinus que se caracteriza,
né? Eu já ouvi assim, que o pinus vai secar o solo ou que ele vai danificar, prejudicar a fauna local. É uma espécie diferente que a gente tem quando plantado de forma correta, a gente tem alguns benefícios, mas ela é uma nova espécie num local onde a gente tem qualquer outra diferenciação com outras espécies, né? Quando eu digo assim, que nem eu já ouvi, a floresta plantada seca o solo. Mas se a gente for comparar em termos de produtividade para eu ter 1 quilo de madeira e 1 quilo de batata, né? A gente tem estudos que mostram que para produzir 1 quilo de batata gasta-se mais água do que 1 quilo de madeira, por exemplo. Então, a gente tem todas essas questões. São alguns preconceitos culturais que a gente tem, né? Que, por exemplo, numa floresta homogênea, a gente não vai ter a presença nenhuma de fauna, por exemplo. Homogênea são essas culturas aí exóticas. Isso, de uma área... Não, a gente pode ter uma floresta homogênea de araucária, por exemplo. Uma só espécie. É só uma única espécie, eu quis dizer. Então, a gente, claro que uma floresta diversa, por isso que a gente tem a legislação que permite, né, a área para ter a porcentagem de floresta diversa, aonde dá todo esse suporte aos recursos hídricos, assim como a fauna, e a área específica para ter a área produtiva, aonde a gente faz um plantio homogêneo de uma única espécie. Então, eu acho que tem ainda alguns entraves culturais, mas que com o tempo a gente levando essa informação e a gente acaba desmistificando esses entraves que a gente tem e ainda enfrenta. Entendi a sua pesquisa e acho que ficou bem mais claro para a gente conseguir compreender os resultados e as próximas pesquisas nesse sentido. Hoje esclarecemos aqui vários pontos, entendemos aí vários termos, não é? Essa floresta, então, primária, secundária, biomassa, o que é uma floresta ombrófila? Foi uma aula, realmente. Obrigada, professor. Obrigada pela sua vinda. Eu agradeço. Bom, obrigada a você também, nosso ouvinte aí da Rádio UDESC FM Lages. E nesta edição nós conhecemos as pesquisas, alguns dos projetos do professor Marcos Felipe Nicoletti. E para quem quiser saber mais, podemos deixar seu contato, professor? Claro. Redes sociais, não sei se algum desses projetos tem rede social, mas o e-mail já ajuda bastante. Para você saber mais detalhes, não precisa acessar as revistas onde esses artigos vão ser publicados. Você pode perguntar ao professor marcos.nicoletti@udesc.br, marcos.nicoletti com 2 T's, certo? @udesc.br. Professor Nicoletti, que é professor associado da Universidade do Estado de Santa Catarina, atua na graduação e na pós-graduação na engenharia florestal, na área de recursos florestais, em especial no manejo de florestas plantadas, com foco em temas como determinação da biomassa florestal, modelagem mista, funções de afilamento e sortimento florestal. Muito obrigada e até a próxima edição inédita. Nós temos aí o Minuto da Pesquisa toda terça-feira às 8 da manhã e a reprise dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista de hoje é nesta quarta-feira às 8 da noite. Até, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.